O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vejo que tem algumas crianças aqui. Vou falar mesmo as coisas que ia falar para adultos, numa linguagem um pouco mais simples, mais compreensível para as crianças. Hoje nós temos sobre a necessidade de humildade na oração diante de Deus, reconhecendo: eu sou pecador, eu tenho minhas dificuldades, e pedir a misericórdia. E Deus sempre perdoa, porque Deus procura, Jesus procurou, não só o pobre de uma classe, procurou o pobre pecador. De todas as classes, de todas as situações da vida, os pobres pecadores, e quem se arrependia, ele tinha misericórdia. Mas hoje eu queria falar para vocês sobre um menino que nasceu lá 11 quilômetros da minha casa, bem 30 anos antes de mim, 31, melhor. E ele morava num apartamento alugado, junto de uns judeus, junto à igreja. Tinha um quarto, uma salinha e a cozinha. Estava lá ele com os pais, irmão, mas irmão depois se formou médico. Mas quando tinha 9 anos, a mãe dele faleceu. Praticamente, a maior tempo ele ficava em casa só com o pai, que era aposentado. Então, tinha muitas dificuldades da família, podemos dizer. Não vou dizer que ele vivia numa pobreza extrema, mas muito humilde, simples, e que passou por muitas dificuldades. Este menino, o nome dele era Carlos. E Carlinhos, quando cada menino na época gostava muito de futebol, ele jogava no time lá e geralmente era colocado como goleiro. Mas ele aprendeu de jogar, não somente para ganhar na bola, mas também para não levar o gol nas coisas da vida. Um dos meus sobrinhos me falou: sabe, tio, coroinha, é fácil ser coroinha no altar, mas quando a gente começa a jogar futebol, lá é difícil. Lá é difícil. E quando alguém faz uma coisa errada no futebol, é difícil.
mas eu vou vencer. Ele realmente estava conseguindo. E este menino Carlinhos aprendeu de lutar, não somente no futebol, lutar pela vida. Interessante, na época ele tinha vários amigos judeus que depois, durante a guerra, foram mortos no campo de concentração. E aprendeu de lutar durante o tempo da guerra, quando tinha 19 anos, que começou uma guerra terrível, Segunda Guerra Mundial. Ele, depois de 1 ano na faculdade, tinha que interromper o estudo e foi trabalhar como operário numa pedreira. Ele andava com um sapato feito de um tronco de madeira amarrado ao pé, para não ser levado para os trabalhos forçados na Alemanha. E do lado da fábrica onde ele trabalhava, tinha um convento das irmãs, que são as irmãs da Mãe da Misericórdia, onde foi enterrada a Faustina, que hoje já é santa. E lá ele conheceu muito sobre a misericórdia. Bom, mas terminando a guerra, ele decidiu entrar no seminário e logo que a guerra terminou, o senhor foi ordenado padre. E tinha que lutar com outras coisas, com as ideias, porque foi imposto lá um sistema comunista que perseguia a igreja. Aliás, eu ainda experimentei isso quando fui convidado por diretor para deixar de frequentar aquele colégio, porque participei do retiro vocacional. Era proibido. Não podia um aluno do liceu participar num retiro desse religioso. Pois é. Bem, mas ele aprendeu, Carlinhos, como quando era criança, aprendeu não brigar com as pessoas, mas brigar pela verdade, pelas ideias. Aliás, pessoa inteligente briga por ideais. Pessoas medíocres por seu próprio interesse. E outros brigam, entram nas fofocas contra as pessoas, isso, não sei o que, condenando os outros. E ele aprendeu de brigar pelas ideias. E da minha experiência, aquele sistema comunista ali, eu estudei na época, no ano 2000, e lá tinha constatado, para se apoderar no mundo, matou 94 milhões. Hoje já contam 100 milhões. E depois, eles comunistas, não, isso é mentira. Nós não matamos tanto. Nós matamos só 72 milhões. Tá bom. Mas não consegui se afirmar em lugar nenhum. E este padre, Carlos, ele foi depois chamado para ser bispo de Cracóvia. E lá, na cidade dele, fizeram um bairro onde queriam fazer primeira cidade sem Deus, sem igreja. Só que naquela praça, os operários se reuniam para rezar. A polícia vinha expulsando, derrubava a cruz. Ele ia lá pregando, defendia. E incrível, nunca incitou para violência, mas sempre defendia nosso Senhor Jesus Cristo, defendia a igreja, defendia a família, sempre com toda a postura, defendendo a verdade e não condenando as pessoas. Bem, esse Carlinhos foi depois eleito o Papa com o nome João Paulo II. E logo no primeiro dia, exatamente, quando assumiu o pontificado, foi dia 22 de outubro de 1978, ele lá, pregando, colocou aquelas famosas palavras: abrem as portas para o Cristo,
as instituições, países, abrem porta para Jesus Cristo, escancarando estas portas. Ele quer entrar em todas as casas, todas as famílias, quer levar a paz e amor para todos. Essas palavras ficam tão famosas. Olha, eu já era padre, fui ordenado em 76, e lá naquele ano, 2 meses depois das eleições, porque depois de Natal, eu visitava naquela cidade onde trabalhei as famílias. O padre lá na Polônia visita todas as famílias católicas no tempo de Natal. Mas num prédio que entrei, tinha lá no fichário, olha, não entra neste apartamento, porque aqui mora professor da filosofia marxista e ateu, e ele não quer o padre no seu apartamento. Bom, mas eu passei, a porta estava aberta. Ele estava lá. Padre, por favor, entra, padre, por favor. Não vamos discutir a fé, eu sou ateu, mas entra, eu queria conversar com o senhor. Eu sou professor da filosofia marxista aqui na universidade. Padre, mas eu queria partilhar com o senhor uma coisa. Quando eu vi aquela missa do Papa João Paulo II, lá no dia 22 de outubro, na inauguração do pontificado, quando ele falava sobre esses valores, sobre família, sobre a fé, sobre o amor a Deus, sobre respeito a todos. Padre, eu digo para o senhor, eu estava lá sentado no chão, sentei no chão diante da taverna e estava olhando. Eu digo, naquele dia nós perdemos. Mas como que perderam? Continuava com todo o poder militar, até bombas atômicas para defender, nenhum poder conseguia derrubar. Padre, nós perdemos. Porque a força do amor, a força dos valores é maior do que as armas. É impressionante que ele depois, quando veio, eu estive ainda na Polônia, no ano 79, em junho, quando ele veio, e lá pregava lá aquelas famosas palavras, falando sobre Jesus Cristo. Não atacava ninguém, não precisava atacar as ideias, outras pessoas. Ele falava das verdades. Ele lá falava de Jesus Cristo, que quando Deus veio na terra, Ele se encarnou, e como Deus, Jesus Cristo aqui na terra nos deu o ideal da vida, o ideal dos valores mais sublimes do ser humano. E se alguém lutar contra Jesus Cristo, se lutar contra aquilo que Ele nos trouxe, este país não pode sobreviver, porque luta contra os ideais mais sublimes do ser humano. Ele recebeu tanto aplauso lá, eu nunca vi tanto aplauso lá como ele recebeu, e o povo todo lá apoiando ele nesta luta espiritual. Vejam, ele não lutava contra as pessoas, não falava que você não presta, não sei o quê, falava das verdades, luta espiritual. Meus irmãos e minhas irmãs, nos dias de hoje, nós é que teremos que lutar pelos ideais, não contra as pessoas, mas apoiando de cada um que lutar pelos nossos ideais. Senão, nós lutamos contra nós mesmos, contra Jesus Cristo, e não adianta de se iludir. Por isso, com toda a simplicidade e humildade, como fez João Paulo II, recebeu este dom de Deus, nós queremos também imitar ou seguir este exemplo excelente que Ele nos deixou. E vejam o que acontece. Poucos anos depois que Ele assumiu, semeando essa palavra no povo todo, que era católico, crente, que não aceitava os valores contrários, finalmente se conseguiu as eleições livres
livres entre aspas. Dia 4 de junho de 1989, permitiram que em todo lugar fosse ser colocado, além de todos os candidatos comunistas, um candidato que fosse da oposição. O que aconteceu? Todos ganharam. Menos um. Só um comunista que ganhou, que era honesto, e todos os outros perderam. De um dia para outro, o parlamento, que foi, aliás, os deputados todos foram eleitos de oposição. Olha, um pouquinho de liberdade mudou o país. Em 2 anos, até se desfez a União Soviética, eu digo, precisava usar armas, precisava brigar, precisava matar? Não. Precisava dar certeza, lutar pelos valores espirituais, pelos valores culturais, pelo valor da fé. Nós estamos hoje também nesta luta. Não contra as pessoas, repito, mas em favor da fé, da família, da vida, e porque é a luta espiritual e não política. Por favor, isso que queria destacar. E aqui ninguém pode nos proibir. Quanta gente morreu por causa de defesa destes valores? Quantos mártires? Quanta gente entregou a vida? E nós também precisamos ter coragem para lutar por estes valores. E um elemento que queria aqui dizer, inclusive para os meninos aqui, para as crianças, aqui a gente traz no dia de hoje os seminaristas. Hoje temos aqui o Wesley, este bonitão que está aqui na frente, né? E lá eu sou como reitor do seminário, onde temos atualmente tem 10 meninos lá. 11º está na paróquia, diácono, vai se ordenando padre no dia 17 de dezembro, né? E desde o início, aqui tem o Veja, também tem um seminarista que era seminarista há 30 anos atrás, está aqui também na igreja, pode também confirmar, né? Então, quanta gente que nos apoiou, que ajudou para que pudessem ser formados e passar pelo seminário. E aqui, a gente de um lado quer agradecer pelo apoio, pela ajuda, rezar por todos que nos ajudam e pedir que haja mais gente nos ajudando. Principalmente com apoio espiritual, porque queremos formar sacerdotes que vão lutar pelo reino de Deus. Com as armas